sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, episódio número 36, e um episódio muito especial com um assunto que nós gostamos muito: educação. A gente vai receber aqui 3 convidados em doses, digamos, quase que homeopáticas. Vai haver uma troca aqui na mesa, uma substituição ao longo do caminho para que a gente possa receber essas 3 figuras fantásticas de currículos maravilhosos. Tem mestrado, doutorado no ITA, aqui tem graduação para dar e vender. É muito conhecimento que esses 3 convidados têm para compartilhar aqui com a gente. Eu vou apresentar cada um deles. É uma honra e um prazer muito grande recebê-los, mas antes eu vou começar apresentando o pessoal que está ali atrás das câmeras, que vocês acabam vendo só pelos stories. Ela que antes eu dizia que não faltava, mas já tem 2 faltas no currículo, ela que faz tudo acontecer nos bastidores, a minha querida amiga que anda fazendo imersão de marketing digital, Darcy Toledo. Voltei. Que bom que você voltou, Darcy. Bom, ainda aqui nos bastidores, o nosso querido amigo, o Rei das Areias de Santo André, Marcelão, tá por aqui tirando foto, fazendo vídeos. Aí no final a gente faz um story com ele para mostrar também a cara dele pro pessoal, já que não aparece aqui no episódio. Bom, agora eu vou começar as apresentações aqui na mesa. Ao meu lado eu tenho uma figura muito especial. Ela não tem assim um doutorado no Lattes, mas ela é PhD na vida, na inteligência, na comédia, na sagacidade, na irreverência. Seja bem-vinda, minha querida amiga, meu ombro amigo dos momentos difíceis, Cris Paiva. Ei, meu amigo, tudo bom? Tudo jóia. Estamos aqui mais uma vez no episódio 36. Sabe que meu número preferido é 37. Então eu tô na expectativa do próximo, exatamente. Mas você falou de substituição, eu quero saber se eles vão fazer com o papelzinho igual o Neymar, mostrando assim. Não era! Vamos ter que pedir pro editor botar o corte do Neymar mostrando o papelzinho pra câmera. Ele vai cobrar de vocês. Não existe aí no protocolo combinado não, aqui, a gente não sabe como vai acontecer. Darcy Toledo vai coordenar tudo, a gente vai descobrir daqui a pouco, Cris. Boa. Bom, agora vamos dar sequência aqui às apresentações. Eu vou escolher aqui aleatoriamente um para começar. Vou escolher pelo maior currículo aqui, meu querido amigo, professor Fritz. Eu vou precisar recorrer à minha cola, porque realmente o currículo dele é gigante, Cris. Vamos lá. Vamos lá. Professor... Você aí, bota no vezes 2. Professor Fritz, ele que eu já conheço falando, foi palestrante no Fax Experience número 2 e número 3, lá na FATEC Mauá. Olha só o pouco de estudo que ele tem, Cris Paiva. Graduação em Engenharia da Computação, bacharel em Direito, Ciências Contábeis, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, licenciatura em Matemática, em Português, Engenharia de Produção, mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo ITA, doutorado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico e Aeronáutico, ITA também. Atualmente é professor de ensino superior da Faculdade de Tecnologia Mogi das Cruzes, Tecnologia Mauá, Tecnologia Itaquera e Osasco. Só isso, ele fica de lá para cá todos os dias. É o chamado professor Uber. Enfim, tem um currículo maravilhoso, tem muito conhecimento para transmitir aqui. Eu tô te convidando faz um tempão, mas a sua agenda é complicadíssima. É uma honra e um prazer te receber aqui, meu amigo, professor Fritz. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço aqui pela oportunidade, obrigado pelo carinho, né, da citação aí do meu currículo. Foi aí um trabalho de anos aí de estudos e que tem muitos anos, mestres e doutores maravilhosos que fizeram a minha formação, pela qual sou grato por todos eles. Muito obrigado. Prazer estar aqui falando para a sua plateia. Prazer é todo nosso, professor Fritz. É bloco por humilhação. É bloco para não ser humilhado. Fala, não, que isso? Chega! Então, eu nem fui tudo. É maior do que eu falei aqui. Não, somando... Mas faz ciência. Somando nós dois, se divide, somar toda a sua quantidade, dividir, fica meia dúzia para cada um. Aí eu tenho uma para contribuir. Muito bom. Parabéns mais uma vez por todo esse currículo e pela pessoa que você é. A gente se conheceu já há uns 2 anos e
e tivemos essa conexão, né? Muito interessante, a gente vem fazendo algumas coisas juntos e é uma alegria muito grande te receber aqui. Bom, agora eu vou apresentar ele, que eu também conheci em 2025. Estivemos mais próximos agora em 2026, estive palestrando lá na FATEC Itaquera, foi um momento maravilhoso. A gente falando sobre trabalho de conclusão de curso com os alunos e o quanto esses trabalhos de conclusões de curso podem se tornar até uma empresa, né? Porque os alunos hoje, a gente fala muito, os alunos eles não é que perdem o tempo, mas focam no trabalho só por causa da nota, né? É verdade. E eles podem fazer muito mais do que isso, já que eles têm assistência de profissionais tão gabaritados, tão estudados, com tanto conhecimento, que podem orientá-los ao longo do curso e, de repente, não só, né, desenvolver um trabalho de conclusão de curso, mas desenvolver um projeto para iniciar uma empresa. Então, foi muito legal as palestras lá. E eu vou aqui também dar o currículo dele, que é maravilhoso também. Então, acho que ninguém com currículo... Não dá Não, para eu tô- comparar com o do Podfacts, né? professor Fritz, mas vamos lá. O lado de lá da mesa tá fazendo a gente ter 3 faculdades per capita. Aqui. É mais ou menos por aí, Cris. Bom, professor Luiz Carlos Barbosa, diretor da FATEC Itaquera, foi coordenador do curso de matemática, coordenador do curso de tecnologia em fabricação mecânica e tecnologia em refrigeração, ventilação, ar-condicionado, também na FATEC Itaquera. Atuou como professor em várias disciplinas, inclusive cálculo, estatística, matemática, matérias que os alunos geralmente gostam muito, né? Bom, Adoram. é um prazer e uma honra te receber aqui. Seja bem-vindo ao Podfacts, professor Luiz. Muito obrigado, Thiago, por me convidar para participar desse podcast aqui. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui. Queria trazer um pouco do nosso conhecimento a respeito da educação, a respeito das FATECs, né? E o que a gente oferece de cursos e o que acho importante, muito importante para a cabeça desse jovem, a importância de ter um ensino superior e deixar de lado essa conversa de que não há mais necessidade de um certificado, de um diploma. Não, ele Isso é uma faz muita discussão falta. que está acontecendo muito hoje, a gente vai falar sobre isso. Eu né? queria mesmo falar Com bastante certeza. sobre isso. Obrigado mais uma vez por Imagina. estar aqui. Imagina, a gente que agradece. Acho que além desse tema, eu queria até começar falando aqui, eu vou dar uns recadinhos daqui a pouco, mas começar falando uma coisa muito importante, que a FATEC, pouca gente sabe, mas ela tem uma taxa de empregabilidade dos alunos altíssima. Sim. Em um ano pós-FATEC, chega em algumas FATECs a registrar 90% de Caramba. taxa de empregabilidade. Isso é um índice fantástico. Importante, Thiago. Na área onde ele se formou. Na Quer área dizer, ele onde- vai para a área onde exatamente. ele está se formando. Não adiantaria nada a gente fazer esse cálculo, o cara se forma em tecnologia e vai lá trabalhar com moda, né? Então, Esse cálculo não então seria- realmente, muito importante essa colocação, é na área que ele se formou. Então, essa taxa de empregabilidade é altíssima. Então, tá aí já a primeira grande importância, né, de uma instituição como a FATEC, da grandeza da FATEC. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas eu vou pedir licença, depois das apresentações aqui, vou começar com os recadinhos especiais. Bora. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria parabenizar meu amigo Célio Asker, que amanhã fará 50 anos de idade. Parabéns, Elinho! Aniversário dele amanhã! 50 anos só se faz uma vez na vida, né, Cris? Exatamente. Então, meu amigo, muitas felicidades, muitos anos de vida. Estivemos juntos ontem na festa de 30 anos da KM, também um marco histórico, uma agência a fazer 30 anos no Brasil, uma agência de live marketing, é um feito incrível. Parabéns para você, para Jupilege, para Rodrigo Rivelino, para todos os sócios, para todos os funcionários, Pri, Cibele, enfim, Renata, todos os amigos e amigas que eu tenho aí. A festa foi incrível, eu agradeço pelo convite. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, em novembro, dia 8 de novembro, teremos Facts Festival, braço de entretenimento do Grupo Fênix, vai começar os seus trabalhos. Nós tínhamos o planejamento de começar no estádio, ainda não saiu, mas vai começar no lendário Clube Atlético Aramaçã. A gente quer resgatar a cultura do rock aqui no ABC, anos 80, anos 90, o rock foi muito difundido. Hoje ainda existe? Existe, mas a gente quer resgatar e de uma forma mais inclusiva, com preços mais justos, com parcelamento de ingresso até 10 vezes sem juros, com desconto para mulheres, com desconto para quem é músico. Então a gente vem com uma série de novidades aí e teremos Raimundos como headliner, a banda Massacration histórica da MTV, Hermes e Renato, em 20 anos de turnê vai estar com a gente. E a abertura será feita por um dos maiores e melhores covers do Iron Maiden do mundo, a banda The Beast Experience.
fantástica, incrível, é um show super lúdico. Então, convidamos a todos, os ingressos estão à venda lá no Simpla. Vai ser incrível. Depois eu vou contar, né? No final do programa eu vou contar quem vai estar com a gente lá também. É uma surpresa, tá? Eu vou guardar aqui a surpresa. Ok, É uma bom. pessoa que pode ser que esteja muito próxima a mim aqui, pode ser que não sei, né? Mas eu vou contar no final, tá? Você tem algum palpite, Cris? Olha, eu acho que assim, festival de rock, os professores estarem lá Faz todo sentido? faz todo sentido, entendeu? Tá, certo. Botar a letra no telão, legal, entendeu? legal. Análise sintática, morfológica. Talvez entre uma banda e outra eles fazerem ali uma inserção de cálculo, de estatística ali pro roqueiros. Quantas vezes a bateria, entendeu? Certo. Colocar, é isso, regra de 3, está para, o prato Qual a da bateria está proporção? para, Boa. exatamente. Boa. Bom, e o último recadinho do dia é um agradecimento especial a todo mundo que faz o Podfacts acontecer, além das pessoas que eu já apresentei aqui. Meu querido e amigo sócio Jairo Santos, Patrícia Soares, Do alfinete ao foguete. Slogan by Cris Paiva, Emerson, nossos editores, né? O Emerson, Vitor, Kaique e Henrique e o nosso criativo, o Milton. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês e vamos começar os trabalhos aqui, recadinhos dados. Muito bem. Vamos lá, então, estava falando sobre o incrível poder da FATEC, né, em gerar empregabilidade para os alunos. Isso num país onde a gente tem um abismo social muito grande, né? Pessoas com muitas oportunidades, pessoas com poucas oportunidades. E a gente enxerga na educação o grande elo, a grande chance de ter uma conexão entre essas pessoas Sim. que têm pouca oportunidade e as pessoas que têm muita oportunidade. Eu, por exemplo, eu acho que o banco da escola ainda é a grande chance de um futuro melhor para qualquer um, desde que bem aproveitado, desde que num lugar que realmente faça a sua parte. E a gente tem visto, né? Eu tenho N cases para contar, inclusive dentro da minha própria empresa, estagiários que vieram da FATEC e hoje são sucesso. Vocês conhecem o Wesley, começou lá estagiário, hoje é um diretor-geral da empresa e tantos outros. Então, eu só tenho boas histórias para contar, histórias de sucesso. A minha irmã foi da FATEC também, hoje está nadando de braçada em multinacionais. Então, assim, é uma instituição que realmente traz para o aluno um respaldo e uma fundamentação de conhecimento muito grande. E o aluno que sai da FATEC e vai para o mercado, ele é muito bem visto. Apesar do que você comentou, professor Luiz, de todo esse contrassenso, dessa discussão de que hoje muito com infoproduto em moda, né? Poxa, devo fazer uma faculdade ou devo fazer um curso online, a faculdade já não tem mais valor. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Então, queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, sobre esse poder da FATEC de inserir alunos no mercado com uma alta taxa de empregabilidade e a questão ensino superior versus... Vou colocar infoproduto, vou ser polêmico aqui mesmo. Por favor. Vamos lá, então. A FATEC, ela é... Vamos lá, tem 65 anos de tradição, quer dizer, as empresas sabem, né, o que é a FATEC, o que é que ela leva para o mercado, o que ela produz para o mercado. Então, para você ter uma ideia, o nosso aluno que ingressa na nossa unidade no primeiro semestre, ele já está sendo contratado para estagiário, né? Sim. Então, eu que, né, faço a autorização dos estágios, pelo menos por dia eu assino 2 ou 3 estágios, para você ter uma ideia de como o nosso profissional é bem aceito no mercado, né? Então, essa conversa de que não há necessidade, né, de um diploma para você ser bem recebido no mercado, eu acho que é uma falácia que, claro, pode até ser que alguma pessoa, e tem alguns cases aí de pessoas que não têm uma formação de ensino superior, mas que estão muito bem colocadas no mercado. Mas, com certeza, uma pessoa que tem um ensino superior, ela está mais tranquila para ingressar no mercado de trabalho, porque ela vai ter uma chance de concorrer muito melhor do que essas outras pessoas, né? Então, eu sou um defensor do ensino superior. E, assim, vou além, né? Hoje,
eu queria depois, Claro, numa outra fica à vontade. oportunidade, falar um pouco mais do que é, né, o Centro Paula Souza, a Vamos FATEC, a falar, vamos falar. ETEC. Vamos falar, né? Mas eu queria dizer que hoje a FATEC, o Centro Paula Souza, ele já está olhando a educação numa vertente mais de verticalização do ensino. Quer dizer, ele já está olhando a formação do ensino médio direto até uma pós-graduação, não é? Hoje a gente já tem um curso lá onde o adolescente, né, ingressa no ensino médio e sem passar por vestibular ele já se interessante. forma no ensino superior, não é? Então ele em 5 anos ele tem 2 diplomas, um de ensino médio, mais que isso, então um de ensino médio, um de ensino técnico e um de ensino superior. Certo. E a verticalização ela está ainda mais aprofundada, que eles já querem incluir uma especialização na continuação. Então veja a preocupação que o Centro Paula Souza tem com relação a uma certeza. formação adequada. Excelente, excelente. Fritz, tem Muito alguma importante. coisa para complementar aí? Bom, posso falar aqui que o Centro Paula Souza, né, é uma autarquia muito importante do estado de São Paulo. Ela oferece diversos cursos na área, ela vai engajando, né, o jovem ao mercado de trabalho. Então, eu sou um fruto disso, né? Eu comecei lá na também. ETEC, você também? Também. Então, aqui a gente só tem aí falar bem lá do Centro Paula Souza, né? Que o Paula Souza foi um precursor, né? Que ele foi ensinando as pessoas no chão de fábrica, né? E aí essa ideia, essa metodologia dele gerou a autarquia tão carinhosa que nós temos aí, que é o Centro Paula Souza, que nos orgulha tanto, né? E falar também das FATECs e das ETECs, né? Então eu comecei lá, né? Quando eu estava lá começando lá, eu ia fazer um ensino técnico, não sabia o que era o ensino técnico, e o ensino técnico falou um colega meu, eu vou prestar um vestibulinho na ETEC. Aí eu falei, bacana, né? Vamos ver, eu conhecer o que é esse vestibulinho. E aí eu fui, fiz, né? Conheci a ETEC, e aí fiz o curso de eletrotécnica. E aí começou aí a parte da profissionalização, o gosto pelo estudo. E como você bem falou aí, Thiago, do meu currículo, agradeço muito ao Centro Paula Souza por essa experiência que eu tive e pela grande oportunidade de ter grandes mestres e doutores lá na ETEC que me auxiliaram e que me fizeram aí ter gosto pelos estudos e participaram da minha formação. Então, eu só tenho aqui a indicar o Centro Paula Souza com uma excelente prospecção para quem quiser começar no mercado de trabalho, como o nosso diretor Luiz Carlos falou aí. Excelente. Muito legal. Eu vi uma coisa uma vez, comentar muito rapidinho. Não, fica à Que era vontade. assim, que você tem, né, a parte da sorte, o dom e o esforço. E aí a pessoa olha alguém que teve uma grande sorte ou tem um dom muito, né, assim, que é um caso em 100 mil, e a pessoa fala, mas ele fez, por que eu não posso fazer também? E aí eu vi uma coisa uma vez que me chamou muita atenção, que era assim, imagina que para você chegar do ponto A ao ponto B, você precisa de 100%, vamos colocar assim, de coisas acontecendo, 100 pontinhos, 100 bolinhas de gude num potinho, 100. Se você depende, né, de, sei lá, eu vou me esforçar 20, eu vou ter mais 10 de dom, beleza. Então, você precisa de 70 de sorte. Não, eu vou me esforçar 10, eu acho aí que eu tenho uns 30 de sorte, você precisa de 60. Agora, essas outras coisas, o dom e a sorte, você não pode controlar, mas você pode controlar o esforço. Então, se eu garantir no esforço 80%, nossa, eu preciso de bem pouca sorte e bem pouco dom, que é a parte que não depende naturalmente de mim. Então, assim, se no final eu tiver 40% de sorte e der 120 essa conta, pô, incrível, eu entrei muito no espaço que eu queria. Mas, pô, que droga seria você chegar lá e ter os 20 de sorte, e ter os 10 de dom e não ter garantido os 70 de esforço, que era a parte que dependia de você. Então, assim, garante o máximo que der do esforço. Porque se passar dessa 100 bolinha de gude no seu potinho, se tiver tiver mais do que precisa, que bom que você vai entrar com folga. Né? Excelente isso que você está falando. Não adianta nada ter lá uma vaga na FATEC, chegar lá e ficar dormindo, né? Exatamente. Então fica aqui o recado para os alunos. Se esforcem. E aí não adianta você ter 50% de sorte se a outra parte que dependia de você deixou dormindo, com certeza, né? Com certeza. Muito bem colocado, Cris. Mas queria explorar aqui um pouquinho mais com você, professor Fritz, ainda a questão que eu coloquei para o professor Luiz. Hoje há esse questionamento, né, por uma pequena parcela da sociedade em relação à necessidade do curso superior.
Eu vou falar aqui um pouquinho do que eu acho sobre isso e aí queria que você explorasse um pouco a visão de vocês. Eu acho que, assim, qualquer curso específico que a gente venha fazer, seja um vídeo no YouTube, seja um produto ali destinado a um aprendizado rápido, ele é importante, porque é um conteúdo que você vai adquirir, de fato. Mas o ensino superior, né, o ensino de 3, 4 anos, é um ensino com uma fundamentação de uma abrangência muito grande, onde a gente vai ter uma série de disciplinas, né, ao longo de 3, de 4 anos, ou tem faculdades que até mais, né, alguns cursos que até mais. Você vai ter uma série de professores que são mestres, doutores, que são especialistas, que vão passar pela sua vida, que vão trazer ali, além de todo o conhecimento que está na ementa do curso, que está na programação da faculdade, eles vão trazer experiência de mercado, eles vão trazer vivência, eles vão trazer a atualização que eles estão fazendo. Então, um professor como o professor Fritz, que tem aí 258 faculdades no currículo, né? E assim, o corpo docente das FATECs realmente é algo a se destacar, né? Então, a abrangência, essa generalização que a universidade vai trazer para o aluno, ela é incomparável, né? E aí, quando você fala de verticalização, professor Luiz, a gente, além de toda essa abrangência, a gente tem hoje, né, digamos, essa resiliência ou essa adaptação que as universidades estão fazendo para conseguirem ser mais focadas no que realmente o aluno moderno vai precisar no mercado de trabalho, e é por aí que a FATEC consegue ter esse nível de empregabilidade e um respeito muito grande de quem contrata. Exato. Né? É isso, professor Fritz? Perfeito, Thiago, é isso mesmo, né? A FATEC, ela tem um grande nome a zelar, né? Tanto é que tem um excelente corpo docente, uma excelente administração, né? O pessoal administrativo sempre trabalha para ter os melhores resultados, que o professor tenha todos os materiais lá em sala de aula. Eu sou sempre maravilhosamente recebido pelo pessoal administrativo. Lá, aliás, um abraço para todo mundo, FATEC Mauá, FATEC Itaquera. Só pessoas elegantes, pessoas educadas. Muito obrigado sempre. Aproveitando fazer o gancho aqui. Não, sim. Nosso corpo administrativo, nosso corpo docente, a gente fala, sim, sem dúvida, né? Um corpo excelente, cumpre a sua missão, que é o quê? Levar esse aluno para o mercado de trabalho, ter essa garantia de empregabilidade, ter essa interação humana em sala de aula, fazendo contato com demais alunos, contato com as experiências dos professores que já tiveram no mercado de trabalho, já tiveram aí também nas universidades públicas, privadas, e trazem aí toda a sua bagagem para a sala de aula, para que esse aluno ele tenha as melhores oportunidades de empregabilidade, salário nesse nosso mercado de trabalho. E construção desse nosso querido São Paulo, né, e Brasil aí, que nós temos aí muito querendo sempre fazer o melhor. Construindo uma sociedade melhor através da educação, né? Eu gosto sempre de falar, o pessoal fala hoje, olha, a Coreia do Sul é uma potência. O que a Coreia do Sul fez para ser uma potência? Revolucionou a educação, processo de 30 anos, né? E isso desencadeou no que a Coreia do Sul é hoje. Né? Não é os Estados Unidos, não é uma China, mas ela saiu de um nível aqui baixo e foi para um nível altíssimo através da revolução da educação. Falando em educação, professor Luiz, queria perguntar como a educação entrou na sua vida. Eu sei que do professor Fritz foi algumas reencarnações atrás, porque nessa só não daria tempo dele fazer todos os cursos que ele fez. Né? Mas como entrou na sua vida? Eu acho que eu tenho um pouco dessa questão do gostar do novo, né? De conhecer sempre mais, né? E quando eu era menor, inclusive eu estudei no que hoje é ETEC, antigamente chamava Escola Técnica Estadual. E Na hoje... minha época também. E eu fiz, então, né, o colégio técnico também, na minha época eu fiz em eletrônica, né? E aí depois eu fui pegando o gosto e assim, eu tinha alguns colegas que não tinham tanto interesse e eu ficava meio que, não indignado, mas eu ficava chateado por eles e aí eu comecei a ir atrás, porque eu sentia que não bastava ficar parado no tempo para poder ter uma posição, né, onde você tivesse um destaque para alcançar a sua carreira, né? E aí eu fui fazer, né, na verdade eu queria fazer engenharia, mas as minhas condições sociais não me possibilitaram.
E aí eu descobri que a matemática era um caminho, porque eu tinha uma tendência também para a área da informática, né? E aí eu via que naquela época não tinha ainda a ciência da computação, né? Não tinha todos esses cursos que tem hoje, mas que a matemática me levaria para análise de sistemas, e aí, né? Eu falei, opa, vamos por aí, e aí descobri outro mundo na matemática. Eu achava que a matemática era um mundo, eu descobri um outro totalmente diferente, fiquei apaixonado, aí fiz mestrado em ensino de matemática, que eu sentia que havia uma dificuldade no ensino, né? Eu fui para O essa que te preocupação. apaixona na matemática? Nossa, essa é uma... É aquela história em relacionamento, né? Que Aham. você fala, estou apaixonada por aquela mulher. Por Mas quê? o que te apaixona? O que você viu nela? Eu acho que é mais a questão filosófica mesmo, né? Eu acho que a abstração da matemática é muito apaixonante, né? E eu não sou, assim, as pessoas me perguntam, faz essa conta assim assado. Eu falo, não sou calculadora, né? Eu sei mexer com letras, não sei, né, usar números. Então eu gosto mais da questão da abstração. Eu me dava muito melhor com a álgebra do que aquelas disciplinas que eram mais numéricas, né? E aí terminei lá, fiz o meu mestrado, tentei engatar para um doutorado, mas eu vi que não era meu perfil, até porque eu estava mais destinado para a área da gestão, Certo. não é? Fiz algumas especializações também, tenho especialização na área de sistemas, na área de dados, na área de ensino também. E para, né, não ficar parado no tempo, estou fazendo agora também na FATEC um curso de gestão empresarial Sensacional. aí de graduação. Muito bom. E é isso. Muito né? bom. Sempre apaixonante. Muito bom. Bom, brincadeiras à parte, professor Fritz. Quando que a educação entrou na sua vida? Eu acho que sempre, né? A educação, né? Eu acho que devo tudo isso à minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que, olha, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida, né? Então sempre levou isso, né? Essa questão do estudo muito a sério, a valorização do estudo. E vendo isso, né? E também com a orientação dos meus pais, aí eu comecei a também, né? Ir guiado tanto no ensino básico, e aí quando foi que eu conheci aí a questão do ensino técnico, do ensino profissionalizante. Então a gente sempre tem aquela questão, aquele momento, né, que a gente fala assim, poxa, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, e agora, como é que eu vou me profissionalizar? E aí chegou essa questão, né, volto aí um pouco aí na questão do ensino profissionalizante, né? O ensino profissionalizante, ele me ensinou a questão de como ter aí um trabalho, ter aí, conciliar trabalho com estudo, que é muito importante, né? Faz parte da nossa vida, de todo o paulista, de todo o brasileiro, né? Então a gente vê aí que o paulista é um povo totalmente trabalhador, tá sempre aí, né? A gente vai lá nas estações de trem, né? 5, 6 horas, tá lá lotado, então o pessoal tá indo lá pro trabalho, depois vai pro estudo, né? Vai para as faculdades, encontramos lá muitos lá na FATEC, então também a gente vê aí que o aluno, né, da FATEC é um aluno trabalhador, né? Ele Sim. vai, e eu acho que também voltamos àquela questão de por que ele é tão bem aceito no mercado de trabalho, né? Porque o mercado, ele vê que esse aluno, ele se destaca, ele consegue a questão de desenvolver as atividades propostas nesse mercado de trabalho, e aí consegue superar os desafios, né, até os quais que a empresa não estava esperando, né? Então, a educação, ela, como você mesmo falou, mostrou meu currículo, ela é a minha vida, né? Eu gosto muito da educação. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos no Brasil podem ser sanados com a educação. Sem dúvida. Então, eu acredito demais nessa questão de todo o investimento, né, que o Estado ele faz referente à educação para ter um cidadão mais preparado para a vida, mais Perfeito. preparado para o mercado de trabalho e para questões sociais também, né? Muito Para bom. lidar com a vida. É isso aí. Só completando Claro. uma coisa que o professor Fritz comentou, com relação ao aluno da FATEC, ele é mesmo um aluno diferenciado, porque, assim, nas minhas práticas de aula, a gente vê que ele é um aluno que ele sabe que ele está numa posição inferior e ele quer usar a FATEC, o conhecimento da FATEC, para ele
poder avançar na posição social dele e poder ajudar a família. Então, eu sou muito feliz de ter alunos da FATEC para dar aula, porque a gente sabe a evolução dele. Ele entra uma pessoa e ele sai uma outra pessoa com um perfil mesmo de ir buscar, de ir à luta, de ajudar a família. Acho bem legal, só para completar a sua fala. Isso é fantástico, e ainda mais com o que você falou, né, dessa possibilidade de emendar, né, a questão do ensino médio, a graduação e a pós-graduação. Imagina o tamanho dessa transformação, que hoje ela está só dentro da graduação, ou só dentro do ensino técnico. Mas eu queria aqui também replicar essa pergunta para uma pessoa que talvez nem todo mundo saiba, já foi da área de educação. Salvem a professorinha. Não é a professoria da novela Carrossel. Longe disso. Longe disso. De novela mexicana? Não. Mas como chegou a educação, é isso? Era a sua ideia? Como a educação entrou na sua vida? Eu também, assim, venho de uma origem muito humilde, muito, assim, não drama de, não passei fome, mas de uma origem muito humilde mesmo, assim, morava numa comunidade de Sorocaba. E não é tão poético como o professor Fritz falou, que é sempre pela educação. Na verdade, eu, já muito nova, com 15 anos, eu resolvi que com 18 eu seria mãe. Era o plano da minha vida. Era a meta da minha vida. Eu digo que eu sou mãe da Mariana. O resto tudo aconteceu. Eu virei humorista, virei apresentadora, virei. Eu sou mãe da Mariana. E aí, quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu tinha algumas coisas que eu queria fazer. Eu gostava muito de direito, publicidade, relações públicas. E a minha conta foi assim, cara... Eu não tenho estabilidade para ser doida. Eu preciso... Se eu vou ser doida, eu preciso ser doida, né, dentro do que eu posso. Então, a minha conta foi assim, cara, se eu for fazer o ensino médio, né, que era o 2º grau. Se eu for fazer o ensino médio, para daí fazer uma faculdade, para daí começar um estágio, até eu estar profissionalmente estabilizada, vai daqui pelo menos uns 10, 12 anos. Eu não quero esperar 10, 12 anos. Então, o meu plano... de ir para o magistério foi esse. Eu preciso fazer uma ótima preparação para que eu esteja... Lembra que eu falei do esforço? Porque só depende de mim. O que depende de mim? Eu botar a bunda na cadeira e estudar e passar no concurso. Eu prestei 3 concursos, passei nos 3. Olha. Como professora. E tanto que quando eu fui largar a mão de tudo para fazer comédia, eu tava naquela dúvida se ia, se não ia. Minha mãe falou assim, seu diploma continua aqui. Se você resolver voltar, você prestou 3, passou 3, você vai passar no quarto se você precisar. Nunca precisou, graças a Deus. Eu fiquei. Mas, e aí a educação entrou. E só, vocês estavam falando da ETEC, né? O magistério não era na Paula Souza, mas era no Cefam. Que a época era o equivalente do magistério, que depois o magistério parou de existir, mas o Cefam transformou a minha vida. E essa etapa né, do nosso momento ali, em que a gente não fez o 2º grau, ou o ensino médio, o normal, e foi pro técnico, seja magistério ou qualquer outro, foi uma grande transformação. Assim, o que o Cefam me ensinou ali, e eu lembro que os meus amigos da época, quando eu entrei, tinha 14 anos, e o Cefam era período integral. Eles falaram assim, como é que uma pessoa em sã consciência escolhe estudar em período integral? Você tá maluca? Você lá de... porque eu queria fazer o melhor, e o melhor era esse. E dava para fazer outro? Dava, mas eu queria o melhor. Então, esse lance, essa oportunidade que a FATEC continua tendo, né? Que a ETEC continua tendo, que o Cefam teve, de dar uma educação especializada para os jovens, faz muita diferença. A gente não tem como explicar, assim, eu sempre torço para que um jovem que esteja ouvindo entenda o valor do tempo que ele tem. É o tempo não volta nunca mais, é o nosso ativo mais caro. Que ele entenda e aproveite isso para ir procurar esse curso profissionalizante, para investir o tempo dele, não perder o tempo ou gastar tempo, como as pessoas dizem, investir o seu tempo estudando assim. Então, pela minha experiência, Thiago puxou como professora, mas aqui falando como aluna de quem fez o equivalente, né, que seria o Cefam, e eu vou dizer, todo mundo que se formou comigo, e todas as turmas, antes e depois do Cefam, nos concursos em Sorocaba, era só Cefam. Você olhava assim, ó, a galera que passava, você ia nas escolinhas particulares, era só Cefam. De carro, era só a gente entrando. Eu sei lá, dos 100% que entrava, 80% era... 80% era aluno que tinha se formado no Cefam. Ou uma turma antes, ou uma turma depois. E a gente tava ali. Então, assim...
Não tem como ser mais indicado do que uma mesa de 4 pessoas, terem 4 pessoas que se utilizaram desse ensino Sim, especializado, né? Muito... Eu acho que ele faz amadurecer mais o estudante do ensino médio, o Total, técnico, né? total. Eu sinto que em relação ao colégio normal, o aluno que faz o normal, ele ainda não tem esse amadurecimento que o ensino técnico Sim. dá para o jovem. E aí ele já sabe o que ele quer no mercado. E aí agora como professora, uma observaçãozinha sobre isso. Eu acho que é o tom, sabia? Porque assim, quando você só continua no ensino normal, você é o mesmo estudante, você só mudou a série. Você continua sendo o mesmo estudante. Quando você vai pro técnico, você é tratado como um futuro profissional. É tipo assim, ó, a partir de agora começou a sua carreira profissional. Exatamente. Agora, não é daqui, agora. Eu lembro que durante o magistério, os professores tratavam a gente como colega. Eles falaram assim, daqui 2 anos você tá na sala dos professores comigo. Você é minha colega. Você não pode agir dessa forma, porque você não é estudante mais. Você está sendo preparada para ser professora. Como é que uma pessoa que está sendo preparada para ser professora cola? Não, você não cola. Você está sendo preparada para ser professora. Então, não é nem a cobrança, é o tom de tipo assim, ó, agora nós somos adultos. Você e eu. Sim. Se comporte como tal. Estude como tal. Muito bom. Muito bom. E, aliás, pegando o gancho aqui, vou fazer uma pergunta para o professor Luiz em cima disso. Muito bem colocado aqui pela Cris, a questão do ensino técnico, né, vinculado ao ensino médio, traz uma antecipação de entrada no mercado de trabalho desses alunos, o que isso é imprescindível em muitas famílias quando a gente fala do abismo social que existe no Brasil. Com certeza. Né? Então, eu também, quando eu cursei a antiga ET, né? Escola Técnica Estadual, aqui em São Caetano, curso de Informática Industrial, um curso muito parecido com Eletrotécnica, você fez? Eu fiz eletrônica. Eletrônica, também muito parecido com eletrônica, que na época era a promessa da mecatrônica, da programação de robôs, então isso me atraiu na época. E eu fiz esse curso, saí de lá com estágio também, saí programando, já programava, enfim, mas fui me desenvolver muito ali no curso. Mas trazer para o aluno, ou possibilitar para o aluno que tem aí de 15 a 17 anos, né, mais ou menos nessa faixa, a possibilidade de uma entrada no mercado de trabalho já com um estágio, né? E eu vejo lá dentro da empresa alguns onde tem aquele esforço, ou o dom, enfim, ou buscam incessantemente as coisas, esse tempo de estágio acaba sendo muito curto, porque ele vai aprender rápido o negócio da empresa, ele já tem aquela bagagem do técnico que é grande, né? Ele tem ali, depois vocês podem falar um pouco melhor, mas a quantidade de disciplinas que ele tem a cada semestre, disciplinas de um assunto muito específico. Eu me recordo aqui, talvez o pessoal mais jovem nem sabe o que é isso, mas, poxa, eu aprendi linguagem de máquina na ET, programar em Assembler, né? Então, isso me deu base para programar em qualquer coisa depois. Porque hoje você monta a caixinha, né? Na programação pede para inteligência artificial, mas as pessoas que estão aprendendo dessa forma, elas não têm essa base, elas não têm essa fundamentação lógica, né? Que a gente no ensino médio lá, técnico, eu tive a oportunidade de ter. Então, professor Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Depois a gente vai entrar naquele assunto ainda da grandeza da instituição, da FATEC, etc. Mas dessa antecipação da entrada do aluno no mercado de trabalho, o quão importante é isso e como a instituição olha para isso. Como eu tinha comentado agora, eu imagino e tenho, né, a minha crença de que o ensino técnico traz esse amadurecimento para esse aluno. E outra questão que eu também acho importante ele termina o ensino técnico, né? Depois nós vamos falar mais da questão do técnico, mas ele termina e ele tem uma formação. Ele consegue entrar no mercado de trabalho e aí ele tem, né, um ganho que ele possa se sustentar para depois engatinhar para o ensino superior, né? Então ele vai com maior segurança, com maior firmeza para fazer o ensino superior, né? Então eu vejo assim extremamente importante a formação do ensino médio com o técnico para gerar esse amadurecimento e dar essa estabilidade financeira para que ele continue avançando, né? Só para Claro. trazer um exemplo aqui, nós falando ainda da verticalização, nós oferecemos na nossa unidade um curso que é a articulação do ensino médio com o superior. Então o aluno entra pelo ensino médio,
médio/técnico, né? E assim ele faz 3 anos de médio técnico e no 4º ano ele já está no ensino superior da mesma área que ele está estudando. Por exemplo, o curso é em automação industrial. Então ele faz, né, os conteúdos do ensino médio, então com o olhar de ensino médio, os 4 ramos, né, do ensino médio, que é matemática, línguas, a parte social e a parte humana, e também vê as questões técnicas do curso de automação, né? E a gente já está no 3º ano desse curso e, sei lá, 30% dos alunos já estão contratados para, terminando o ensino médio, já irem trabalhar na empresa, porque eles hoje estudam de manhã, e a empresa já quer contratar eles, porque no ano que vem eles já vão para o ensino superior noturno, e aí eles já estão contratados, entendeu? Certo. Ou seja, eles nem estão no mercado, mas já estão contratados. É para você ver a confiança que o mercado tem nessa questão da formação da FATEC, né? Isso é espetacular e eu falo em causa própria aqui também. A gente vive pedindo aqui para as FATECs próximas indicações de alunos, né? Para a gente poder contratar. Então, assim, tem aluno prodígio? Passa para a gente Uhum. quer. Sim. Eu acho que o ensino técnico que a gente tem no Brasil é o que mais se aproxima do tipo de educação que se coloca em prática nos Estados Unidos, por exemplo, que chega ali muito jovem ainda, a pessoa já. Não a profissão, mas a área de conhecimento ela já escolhe. Se ela é mais exatas, mais humanas, biológicas, criativas, esportivas, sei lá. Mas ela já escolhe pelo menos o caminho que ela vai seguir. Talvez a gente tenha esse maior empenho, inclusive, dos alunos que estão no técnico, porque ele já vê que assim, cara, eu já escolhi o meu caminho. Eu já tô. Porque eu lembro, enfim, todo mundo aqui passou por isso, né? No nosso caso foi ontem. Mas quando a gente estava no ensino médio. O desespero que é, por exemplo, eu sempre fui péssima em biologia, química, biologia, sempre fui. Não é a minha área nem de longe. E eu lembro uma vez que eu conversando com a professora, eu falei, ó, você pode olhar na sua... Eu não tenho uma falta na tua aula. Eu entrego todos os trabalhos. Eu estudo, eu me esforço. Não é a minha área. E você pode ficar tranquilo que eu não vou sair por aí vacinando gente, eu não vou sair por aí... Porque não é a minha área. Eu tô esforçando 100% para te entregar o mínimo para eu poder passar. Eu sou de outra área. E aí, quando você entra num lugar que fala, não, beleza, você já escolheu, então me entrega daqui o que precisa pra gente cumprir o currículo, porque, enfim, aí a gente não pode ir contra, né, Ministério da Educação e tudo mais, mas eu já entendi que o seu caminho é esse, então vamos pegar firme aqui. Nossa, dá um alívio no coração isso, né? Nossa, eu lembro dessa sensação. Nossa, até que enfim, meu Deus do céu, vamos lá, vamos falar do que eu preciso de fato aprender pra onde eu quero trabalhar. E é toda a diferença isso. Com certeza, muito bom. Agora, passando a bola aqui para o professor Fritz e usando mais uma vez o seu vasto e rico currículo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, 2 em 1. O doutorado, de alguma forma, ele muda a maneira como você vê o mundo? E como que o doutorado conversa com o chão de fábrica? Como a pesquisa científica conversa com o chão de fábrica? Bom, excelente pergunta, Thiago. Agradeço até pela pergunta. O doutorado, ele é uma coisa muito específica, né? Então, só para explicar o que é um doutorado, né? Vamos supor que você vai desenvolver um parafuso. Mas aí você tem que demonstrar que você conhece todos os parafusos, né? E você vai falar por que o seu parafuso ele é melhor e o que ele tem de diferente dos demais parafusos. Então, você cria uma expertise muito grande da sua área de atuação, porque você estuda a fundo, né? A maioria dos autores que publicaram, né? E quando você vai também defender a sua tese de doutorado, ela é validada também por doutores que conhecem aquela área. Então, o doutorado, ele muda sim, muda muito. E até mesmo a gente vê a grandeza das coisas, né? Que é assim, nós estudamos tanto, né, para fazer um doutorado, desenvolver uma tese, e aí você olha para o que você desenvolveu, você fala assim, nossa, fiquei anos estudando uma coisa tão específica e tem tanta coisa no mundo, né? E aí você consegue reconhecer a grandeza do mundo, né? Das coisas, das fórmulas, das leis naturais, né? E você pensa assim, nossa, por mais que eu tenha estudado, eu
continuo ainda a ter que estudar, porque eu muito pouco eu sei do todo, né? Então, isso é muito interessante quando você fala assim, nossa, eu cheguei aqui no doutorado, tal, sou doutor, mas você presta atenção e se fala assim, nossa, quanto eu tenho que aprender ainda, né? E vem também a questão que você falou do chão de fábrica, né? Então, a questão, de repente, da tese de doutorado de um determinado doutorando, ele vai pegar um problema específico, né? E vai tentar achar soluções para aquele problema. Então, um exemplo aí que a gente viu foi a questão da pandemia do Covid, né? Então, surgiram várias teorias, né? E nós tivemos lá uma brilhante cientista que ela pegou através de uma pesquisa de RNA e ela conseguiu desenvolver em tempo recorde uma vacina e melhorar a vida de todos nós, né? Então, assim, os estudos, a pesquisa para um país é extremamente importante, porque ela ajuda no desenvolvimento de toda uma sociedade, trazendo cada vez mais oportunidades para todos nós. Então, as instituições públicas, né, que tem lá os cursos de mestrado, doutorado, nós temos que agradecer muito a ela por causa que a ciência é os olhos da humanidade, né? Então, é nisso que ajuda toda a pesquisa científica. Excelente. Muito legal. Muito bom, muito legal mesmo. Eu acho que eu falei aqui sobre aquele negócio dos 2 círculozinhos, do quanto a gente sabe ou não. Eu falei aqui? Eu não lembro onde foi que eu falei, mas lembro. assim, eu vi isso também, coisas que impactam a gente, né? Imagina que todo o nosso conhecimento seja um círculo, né? Então, o que você sabe está dentro desse círculo. Então, meu círculo tá aqui, desse tamanho, tudo que eu sei tá dentro desse círculo. E o seu círculo é mais ou menos do tamanho dessa mesa, aqui é um círculozão. Conforme a gente vai aprendendo mais, o nosso círculo vai ficando maior. Só que quanto maior o nosso círculo, em contato com mais coisas fora do círculo eu estou. Então, assim, se o meu círculo é do tamanho dessa caneca, eu estou em contato com um tanto de coisas que eu não sei. Que eu reconheço que não sei. Quando você aumenta o seu círculo, você está em contato em muito mais coisa que você sabe que não sabe. Então, você aumenta também a sua consciência sobre o que você não sabe, quanto mais você sabe. Então, eu achei legal essa comparação, porque você aumenta o seu círculo de conhecimento, mas também aumenta a quantidade de coisas que você reconhece não saber. Sim, sim. E aí isso serve até como uma motivação de você continuar os seus estudos, querer saber mais, interagir com as outras áreas, interagir com outros profissionais e conseguir a sua capacidade de resolução de problemas ser muito maior, por causa que você vai pegar a inspiração das demais áreas, né? E aí, com isso, né, aumentando cada vez mais o círculo, né, como você bem colocou, e achando isso normal, porque as mudanças são necessárias, né? O mundo muda a todo tempo, como o professor Luiz falou aí da questão da matemática, né, do encanto da matemática, e a gente hoje olha a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? A matemática aplicada, né? Exatamente. Através de seus reconhecimentos de padrões, anomalias e outras visões computacionais que nós temos, né? Então, assim, a ciência, ela traz muitas oportunidades para todos, né? E cada vez mais ela vai moldando uma sociedade cada vez mais preparada para a sua evolução, né? Sem dúvida, evoluir exige conhecimento, né? A gente evolui bem se a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tiver. Passando a bola aqui pro professor Luiz, de novo. Vamos lá. Bom, professor Luiz, acho que mais ou menos 5 anos atrás você assumiu um grande desafio da sua carreira, que é dirigir a FATEC Itaquera, uma instituição com mais de 1.400 alunos, de um porte considerável, de uma região muito importante Sim. de São Paulo, com cursos muito importantes. Eu imagino que não seja tão simples assim, então eu queria entender um pouco desse desafio, como foi isso na sua vida, o que você tem enfrentado aí, quais leões você tem que matar por dia, ou se você está matando a floresta inteira. Como é que é essa história? Foi um grande desafio mesmo, né? Eu já vinha me preparado, era também, sim, uma ambição, por que não, né? Eu comecei, na verdade, eu vou até buscar um pouquinho do passado, Fique à vontade. porque eu fiz uma formação com viés de mercado.com, quer dizer, trabalhar.
dos meus objetivos era trabalhar mesmo na área da informática, com análise de sistemas. Certo. Cheguei a trabalhar uns 5 anos com análise de sistemas. E aí, por algum motivo, algo me trouxe para a educação. Eu fui fazer uma pós-graduação em ensino de matemática, né? Uhum. E durante a formação, a supervisora lá do curso me convidou para trabalhar na universidade, né? Foi aí que eu falei que eu fui direto para o ensino superior. Mas tá bom, beleza, tava amando, curti trabalhar como professor, mas parece que tinha já uma coisa da gestão, né? E alguém, né, em um dado momento falou, vem cá, vem me ajudar aqui que eu acho que você vai assumir esse lugar aqui. Dito e feito, eu assumi a coordenação do curso de matemática dessa instituição que eu estava, né? Fiquei uns 8 anos lá como coordenador e falei, não, chega agora, vou voltar para a sala de aula. E aí eu consegui, né? Fiz o concurso lá na FATEC e pensei, vou fazer só meu beabá, né? A sala de aula, minhas aulas de cálculo, que eu adoro e tal. E aí, 2 anos depois, eu já estava como coordenador de um curso lá na FATEC. Falei, caramba, mas eu não queria isso. Mas queria, no fundo queria, né? Não queria, mas queria, ótimo. Eu não queria isso, porque eu queria uma certa... Você comentou, é difícil? Gestão é difícil, né? E eu queria um pouco mais de tranquilidade. Mas aí veio aí veio o segundo, né? Porque... A gente vai se apaixonando pelo caos, né? É verdade. Você sabe bem, né? E aí eu falei, bom, agora só falta a direção, né? E aí teve um momento que o antigo diretor, a gente tinha uma ligação forte, ele não queria continuar e ele me indicou, ele falou, não, você vai ser o próximo aqui, até para passar o bastão, né? E a gente fez um trabalho juntos e eu tive essa felicidade de ser escolhido pela comunidade da minha unidade, né? E aí, vamos lá, você perguntou, como é que é a coisa? Matar leões? Matar leões, apagar incêndios. Leões, né? elefantes, tigres, panteras. Porque assim, enquanto você é gestor de um curso, você só se preocupa com as questões do curso. Quando você é gestor de uma unidade, né? Você falou instituição, mas aí eu penso em instituição, o Centro Paula Souza, que tem várias unidades, né? Então, depois a gente precisa falar, hein? O Centro Paula Souza tem 87 unidades de FATEC. Caramba! Muita coisa. 230 unidades de ETEC. Pensa a quantidade de gente Bastante que coisa. forma lá, né? Aliás, é uma pesquisa boa, eu preciso ver qual o total de alunos já foram formados pela FATEC e pela ETEC. É um número Você bastante... quer na vida, na história? Se você Vamos ver se o conseguir chat aí, responde para nós. mas é um número muito grande. E aí, como diretor, você tem que olhar todos os cursos que a unidade oferece, todas as coordenações, a parte administrativa, alunos, a parte de infraestrutura. Uma parte difícil é a infraestrutura, porque a gente vive sem verba, o governo não ajuda, e a gente, a cada dia é uma aventura diferente, né? Então, assim, eu digo que eu sou bastante apaixonado pela direção, porque não são dias repetitivos, são dias diferentes um atrás do outro, sabe? Cada dia vem um leão diferente para matar, um incêndio diferente para apagar, mas é uma coisa que eu gosto muito e que, assim, eu tenho o prazer de levantar de manhã, me trocar e ir para minha unidade e, assim, sempre que possível, sair no final do dia alegre para voltar no outro dia. Com o trabalho realizado. Isso é muito bom, muito importante. Ô, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você está aí pesquisando, atrapalhar só. Eu tenho, não, Você tem os números? Você conseguiu? Na verdade, o que ele diz aqui, resumidamente, é o seguinte, que não tem um número oficial público, mas dá para ter uma noção da dimensão. Então, ele fez o seguinte, ó, existe desde 69, hoje tem mais de 220 ETECs, 180 FATECs espalhados, parará. Atualmente, são mais de 317 mil alunos matriculados. Considerando mais de 55 anos de existência, centenas de milhares de alunos passando pela rede continuamente e as taxas anuais de conclusão, né? Porque tem isso também. Ele falou, é razoável estimar que o total histórico formado esteja na casa de alguns milhões de pessoas, somando ETECs e FATECs, mas isso seria uma estimativa, não achei dado oficial
Teria que ser uma pesquisa mais interna, mas... Ele fez uma estatística com tempo, quantidade de alunos. Exato. É. E também porque, assim, né, vai aumentando a quantidade de unidades de curso, mas também não dá para pegar o que a gente tem de unidade hoje e fazer vezes 55, também não adiantaria. Sim, né? sim. Até porque durante muitos anos a gente teve uma FATEC aqui em São Paulo só, né? Depois que teve o boom, aí a explosão. Ô, Cris, mas a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte, que depois eu vou passar a bola para eles. O que diferencia um profissional comum de um profissional que realmente faz a diferença na atividade dele, na sua opinião? Olha, eu vou comentar sobre um vídeo que eu vi outro dia, que falava assim, meio que a minha filha é psicóloga, né? E era meio que uma ironia falando assim, então quer dizer que você precisa ganhar dinheiro para se preocupar com as pessoas? Ela fala, não, eu me preocupo com você independentemente, mas isso é minha profissão. Então, é óbvio que ninguém é hipócrita de, nossa, todo mundo filantrópico o resto da vida para tudo que faz. Mas a partir do momento que você ama o que você faz e ama também o outro que recebe o que você faz, você tem um propósito naquilo e não só o dinheiro em si, porque é óbvio, todo mundo, né, precisa comer, viver e aquela coisa toda. Mas se você também tem um pedacinho do coração lá no outro lado, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque aí você se preocupa com a qualidade do que você entrega, porque também faz diferença pro outro. Tem não uma só certa porque empatia aplicada ao processo. né? Então, assim, é óbvio que se eu tenho mais qualificação, se eu tenho mais curso, se eu tenho mais não sei o que, eu vou ganhar mais. Isso é incrível, ótimo. Mas você também pode pegar todas as qualificações, guardar no bolso e não fazer nada com isso. Então, a partir do momento que, assim, não, eu quero que o meu aluno seja mais. Eu quero entregar mais para ele, eu quero dar uma resposta mais assertiva, quero fazer uma provocação mais assertiva. Aquela historinha que o Cortella conta que um aluno que ele estava mentorando chegou para ele, entregou o trabalho, ele levou embora, voltou e falou assim, ó, eu acho que você é capaz de mais. E aí o aluno vai e traz o segundo. Aí o aluno fala, e aí, esse ficou melhor? Ele falou, não, eu não li o primeiro, eu só sabia que você era capaz de mais. Eu sabia que você não teria me entregado o seu total. Eu achei essa história sensacional. Tipo assim, eu não li o primeiro, não. Eu só sabia que você ia melhorar se me entregasse na segunda versão. Que legal. Então é isso, é você ter esse olhar pro outro. Normalmente, eu dei aula, ensino fundamental, educação infantil, né? E eu brinco que ali já criança a gente consegue entender quais são, né? Para tratar como plural, graças a Deus, quais são os alunos que vão se dedicar, que vão... E aí já não é mais por... esse tem mais aptidão, mais inteligente. Não, não é nem isso. Não é nem isso. Porque às vezes o mais inteligente, muito senhor da sua inteligência, nem se esforça tanto e acaba parando no meio do caminho, né? É isso aí, é isso aí. Bom, agora pegando essa pergunta aqui e jogando pro professor Fritz, depois pro professor Luiz, depois a gente vai fazer um intervalinho aqui para fazer a substituição na mesa. Professor Fritz, o que diferencia um professor comum daquele grande mestre que vai fazer a diferença na vida do aluno? Eu acho que é a paixão pelo que faz, né? Eu acho que como a Cris Paiva falou, né? É a questão de você entrar numa sala de aula e você saber que você tá ali porque você gosta, porque você quer passar aquele teu conhecimento, aquilo que você estudou, e aquilo que você estuda te traz prazer, né? Não é só uma profissão, é uma maneira de viver. Então, a pesquisa, ela é algo que faz parte de você e você quer entregar o melhor para aquele aluno, que você sabe que aquilo é importante para ele e aquilo vai trazer um bom desenvolvimento para ele. Então, não é nem a questão de você, sim, né? Claro, o salário é importante, nós estamos aí num sistema capitalista, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Mas quando você faz aquilo que você gosta e ainda você recebe por isso, é muito gratificante, né? E aí você quer sempre fazer mais, né? Como a Cris falou do Cortella, né? Então você é aquele aluno que você sempre tá lá, né? Entregando aquele trabalho para aquele aluno. Não, mas eu posso melhorar essa versão? Posso melhorar. E aí você vai pegando coisas novas do mercado, vai trazendo para a sala de aula, vai mostrando que as coisas elas têm aí uma mudança natural da vida e preparando também esse aluno para essas mudanças. Então eu acho que é o amor pelo ofício. Isso faz um professor diferente do outro. Excelente, muito bom.
Bom, você ficou por último, professor Luiz. Você perdeu a chance de falar sobre a paixão. Manda aí. Mas vamos lá. Vamos lá. A paixão, né? O que diferencia, né? Exato. Eu acho que você tem uma grande parte de profissionais que vão lá para fazer a média, né? Uhum. Média no sentido de média matemática mesmo, né? Cumprir a missão. Cumprir a ali. missão, ele tem lá um programa, ele vai cumprir o programa, ele, né? Às vezes, eu já vi, o professor tá lá discutindo com ele mesmo na lousa, ele não tá nem preocupado com esse aluno. E é uma grande parte deles, né? E o que diferencia é aquele profissional que quer provocar o aluno. Como você disse, Cris, é aquele profissional que acha que aquele aluno tem capacidade de trazer mais, né? E é aquele profissional que ouve o aluno, que tá atento a ele e que, assim, tenta sempre que possível provocar, né? Provocar no bom sentido para que ele avance cada vez mais. Esse, para mim, é o professor que se diferencia da média, né? Porque a média... E para falar com os jovens, que eu tenho certeza que vão ver esse Com episódio, contar muito rapidamente. Eu tive um aluno que ele tinha repetido de ano e ele já era fisicamente maior. Ele tinha um porte físico já maior. E o fato dele ter repetido de ano, nessa idade de 8 para 9, você, né, cresce 10 centímetros por ano. E então ele se destacava de um jeito que para ele era ruim, porque ficava muito óbvio que ele estava fora da série dele. E aí a mãe falou pra mim, ó, ele não quer vir mais, ele não quer vir mais. Não há o que eu faça pra que ele venha. E aí eu falei pra ela, ó, faz algum acordo com ele, faz alguma, sei lá, promete um chocolate, eu não sei, faz ele vir um dia. Eu preciso dele aqui um dia, faz ele vir um dia. E aí, enfim, eu sei lá, eu acho que a mãe falou, ó, vai uma vez e depois você não vai mais, sei lá. Eu não sei qual foi o acordo que a mãe fez, eu sei que ele foi. André é o nome dele. E aí, ele chegou. E aí, quando ele chegou, eu chamei ele de canto e falei, André, eu preciso da sua ajuda. Porque assim, como você é mais responsável dos outros, que os outros são muito novinhos, eles não entendem. Preciso que você me ajude. Então, assim, se eu precisava ir buscar uma água, eu falava, André, você cuida da sala pra mim. Aí eu ia abrir a janela, eu não conseguia, entendeu? Eu não conseguia. Aí eu falava, André, não tô conseguindo, você me ajuda? E aí toda hora que o André me ajudava, eu falava, nossa, André, ainda bem que você veio. Nossa, não sei o que seria de mim sem você aqui hoje. Nossa, ainda bem que... Aí eu ia pegar os livros no armário, falava, André, me ajuda. Só você que aguenta pra me ajudar. Aí o André ia... Então, assim, na hora que ele foi embora, eu falei, nossa, André, obrigada por ter vindo hoje. Eu não teria conseguido hoje sem você. Você vem amanhã me ajudar? E aí, ó... E aí ele foi o ano todo. Tipo assim, o desafio, eu né? preciso ir, porque a professora precisa de mim. Então, assim, eu botei uma outra motivação. Sim. E aí, uma coisa que eu falo muito, para que os alunos entendam, teimoso, é muito duro o que eu vou dizer, mas o professor não ganha por comissão. Se todo mundo passar ou todo mundo repetir, ele não vem de sapato. Ele não vende sapato. Exatamente. O salário é igualzinho, com todo mundo tirando nota ruim ou todo mundo tirando nota boa. Se esse professor tá lutando por você, ele não tá lutando com você. Se ele tá lutando por você, é porque ele te ama. Muito bem. E mais, ele tá lá para cumprir o trabalho dele, para trocar, para tornar aquele aluno melhor. O professor não está lá para desafiar o aluno, para brigar com o aluno, para que muitos dizem, ele veio aqui, né, só para tretar comigo. Imagina que o professor vai acordar 7 horas da manhã e vai pensar assim, hoje eu vou pegar o Zezinho, vou puxar a orelha do Zezinho. Não. Nesse frio. Imagina. Bom, meninos, não pensem que o professor ele não é está inimigo. objetivado. Ele não é inimigo. É isso. Exatamente. Obrigado. Professor é parceiro. Bom, depois desse momento emocionante, mais uma vez, Cris Paiva, as lágrimas aqui. Nossa. Lindo momento. Eu vou fazer uma parada estratégica aqui pra gente fazer Vamos. substituição na mesa. Bora. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, retomando aqui, substituição feita na mesa. Estamos recebendo mais um ilustre convidado aqui, o professor Carlos Henrique. Vou aqui recorrer à minha cola para falar um pouquinho do currículo dele. Bom, coordenador da FATEC de Itaquera, curso de desenvolvimento de software multiplataforma, o famoso DSM. Muito me interessa saber sobre esse curso e sobre alunos prodígios desse curso, aí para quem sabe trabalharem na Fênix. Bom, ele é mestre em ensino de ciências em matemática, tem uma pós-graduação em administração contábil e financeira, graduado em matemática com ênfase em informática,
Desde 2011 até o momento, é professor universitário na área de exatas, nos cursos de graduação presencial do Centro Estadual de Educação Tecnológica, né? Centro Paula Souza, FATEC. Bom, tem um histórico muito grande aqui na área de sistemas também, na área de informática. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Queria te agradecer a presença. Seja bem-vindo, é uma honra te receber aqui, professor Carlos Henrique. Eu que agradeço, né? Agradeço esse convite, né? E a gente tem a oportunidade de falar um pouco de educação, né? Sempre muito bom. Na verdade, eu vim mais por causa da Cris Paiva. Eu conheço ela, sensacional. Desculpa, eu tenho um fã. Você acredita? Parabéns, Paiva! Sabia que esse dia chegaria. Muito bem! Dizem que de grão em grão a galinha enche o papo, a gente vai ao longo. Exatamente, tem ele e minha mãe. Dois agora, Já então. são dois. Muito bem. E eu acho que assim... Eu agradeço o prestígio com a minha presença. Não, tô brincando. O Thiago é sensacional, Thiago. Você esteve lá com a brincando. gente, então você conheceu lá tudo. Mas a gente quer falar um pouco da FATEC, porque parece que o pessoal, os jovens de hoje, não conhece, né? Sim. Muitas vezes a gente vai em alguns encontros e vai levar a FATEC e eles falam, o que é FATEC? Né? Para que serve a FATEC? Quanto paga o material didático da FATEC? Eles acham que é um curso de inglês. Já começa falando sobre isso, então. Quanto paga o material didático da FATEC? Vamos lá. Já responda essa O pergunta. que é a FATEC? Ela é do estado de São Paulo. Nós temos 87 FATEC em todo o estado de São Paulo. E é um curso gratuito, né? Um curso público, gratuito. É tecnólogo, né? Agora a gente está caminhando para o bacharelado também, com alguns cursos de engenharia. Mas é um curso que tem uma excelência, né? Igual se fosse uma USP, né? Sim. Que também é do estado de São Paulo. E muita gente não conhece. E a gente está participando, às vezes, desses encontros para divulgar mais, né? Falar mais a respeito da FATEC. Muito bom, muito bom. A gente precisa aqui também, vamos colocar os pingos nos is. Gostaria que vocês explicassem a diferença do que é o ensino técnico e do que é o ensino tecnológico. Boa pergunta. Essa eu estava ansioso. Estava esperando essa pergunta. Estava ansioso para Falar disso. para falar disso. Entrar, né? Mas assim, você me complementa, né? Se eu der umas vaciladas. Mas é importante a gente falar isso, porque como o Carlos falou, a FATEC, ao longo do tempo, ela foi perdendo o interesse no jovem, né? No aprendiz, né? E acabou se perdendo. E hoje há uma grande diferença que a população não consegue discernir sobre o que é o profissional técnico e o profissional tecnólogo, não é? Então, a FATEC, ela forma tecnólogos, não é? E a ETEC forma técnicos. Então, Certo. aí pela associação já se entende que o técnico tem um nível de ensino médio e o tecnólogo tem um nível de ensino superior. Tá? Ok. Então, a questão do tecnólogo, ele é uma formação de ensino superior, como se fosse um licenciado, como se fosse um bacharel, como um engenheiro, como um médico. Então, é nível superior, que depois ele pode avançar, ele pode fazer um mestrado e um doutorado. Perfeito. Inclusive, nós temos na nossa unidade muitos tecnólogos que se formaram nas FATECs, fizeram mestrados, fizeram doutorados e hoje são professores lá na nossa unidade e em outras unidades também, né? Então, não dá para confundir e também não dá para desmerecer a formação do tecnólogo com a formação do técnico. Então, o técnico é aquela formação mais hands-on, é o cara que mete a mão na massa, vamos assim dizer. Certo. E o tecnólogo não, o tecnólogo já é aquele profissional que vai para a área de projeto, que ele projeta, ele implanta, ele gerencia, não é? Então, é o cara que mexe mais com a cabeça, com o cérebro, gerenciando equipes de hands-on, entendeu? Sim. Essa é a grande diferença e que precisa ficar bem clara que o tecnólogo não é um técnico mais bonitinho, que é o que o pessoal fala, entendeu? Então, o tecnólogo é ensino superior e a FATEC, ela é quem forma, né, esses profissionais. É a excelência, né? Existem instituições privadas que também formam tecnólogos, para você ter ideia. A FATEC precisa de 3 anos para formar esse profissional e as escolas privadas, elas
usam normalmente 2 anos para poder, né, ter uma aceleração no processo e uma melhora na mensalidade. Então, o FA do FATEC é formação acadêmica? É isso ou não? Não, faculdade. Faculdade mesmo. FATEC é Faculdade de Tecnologia, aí Tá. a continuação do Estado de São Paulo. Então fica fácil pra galera quando vê por aí. ETEC não é, não é o equivalente ao ensino superior. A FATEC é faculdade mesmo. Fica fácil. Fica fácil de identificar. FATEC, Faculdade Tecnológica. Então a pessoa que tá ali no ensino fundamental terminou. E se quiser e que queira entrar na ETEC, Isso. que aí pode emendar depois Pra FATEC. pra FATEC. É a escadinha, né? Então, ensino fundamental, ETEC, médio, FATEC superior. Ótimo. É o nosso convite. Muito bom, muito bom. Bom, vamos pegar o gancho aqui já. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre vestibular. Quando que acontece o vestibular nas FATECs e nas ETECs? Muito bom. Quer falar um pouquinho também, Não, Carlos? pode ir, continua. Os cursos da FATEC, eles são oferecidos semestralmente. Então, a gente tem entrada 2 vezes por ano. Certo. Normalmente, as inscrições para os vestibulares, elas iniciam de maio a junho e de novembro a dezembro, né? Tá. E, normalmente, as provas acontecem meados de junho e meados de, às vezes, dezembro e às vezes janeiro. Então ainda né? dá tempo agora. Ainda dá tempo agora. Inclusive, estamos aqui para divulgar que a FATEC está em período de vestibular. As inscrições para o vestibular vão até o dia 8/6, né? 8 de junho. Ainda temos bastante tempo para se inscrever. Se inscreve online? Como que... A inscrição é online. Tá. E deixa eu ver se eu lembro. É vestibularfatec.sp de São Paulo.gov de governo.br. Vestibular FATEC tudo junto, .sp.gov.br. Exatamente. Então entrou nesse endereço, procurar fazer minha inscrição lá e preencher Logo o formulário. que entra, vai ter um botãozinho vermelho, inscreva-se aqui, não tem como errar. Tá. Clicou no botãozinho, você vai escolher dentre os 90 cursos diferentes que a FATEC oferece e dentre as 87 unidades diferentes que a FATEC oferece. Então, ele vai fazer essas escolhas. Como recomendação, no final dessa página, se ele quiser saber mais dos cursos, tem uma aba que fala dos cursos e unidades. Então, ele escolhe um curso e mostra quais as unidades que oferecem. Ou ele escolhe uma unidade e essa unidade mostra quais os cursos que ela oferece. E aí ele clica no curso e vai haver uma descrição sobre o que é muito importante olhar essa descrição para ver se tem ali uma aderência com o que a pessoa gosta de fazer, com as aptidões dela, né? Então isso é muito importante. Existe alguma área de trabalho? Área de trabalho. Existe alguma estatística que a FATEC oferece em relação à quantidade de alunos por vaga em vestibular? Porque o pessoal olha muito isso, fala assim, nossa, aquele curso lá é muita gente para eu concorrer, esse curso aqui é menos. Tem isso em algum lugar? Boa, Thiago, tem. Tem? Legal. Do lado dessa outra aba que eu falei, na verdade não é uma aba, tem um botãozinho lá no meio da página que fala dos cursos, mas também fala da demanda pelos cursos. Certo. Né? Então, ele entra nesse botãozinho, vai para uma parte especial, onde ele escolhe o curso, e aí ele mostra qual é a demanda, qual a quantidade de alunos que são inscritos. Então, ele consegue, a partir desses dados, verificar, né, qual é a melhor escolha que ele pode fazer. Legal. Lá na unidade de vocês, qual que é o curso mais procurado? Então, lá no caso é o DSM mesmo. O DSM. Software multiplataforma, mas também tem o curso de refrigeração, que é muito procurado, né? Porque não é formar um técnico em consertar ar-condicionado, não é isso. A gente vai ter um especialista que vai fabricar novos produtos ou novas ideias de refrigeração. Legal. Então, eu acho que essa diferença é muito legal, porque, por exemplo, uma coisa é você consertar ar-condicionado, outra coisa é você inventar novas ideias de ar-condicionados. Então, você vai construir conhecimento. Então, às vezes, eu dou aula de cálculo, por exemplo, na refrigeração. Que eu já falei aqui, é uma matéria que todo mundo gosta muito. Então, você ensina lá cálculo de volume, integrais e tal. E aí o que acontece? Cara, o que eu estou fazendo aqui? Para que serve isso na minha vida? Então você tem que mostrar para ele que aquilo vai servir para ele alguma coisa. E é justamente isso, quer dizer, ele tem que construir a ideia de onde veio todos esses cálculos
para que ele possa, mais para frente, ter as próprias ideias. Perfeito. Então, se você não constrói conhecimento, você faz um curso técnico, vai lá para o Senai, faz 6 meses técnico só e conserta ar-condicionado. Mas você falou uma coisa muito importante. O aluno moderno, ele é muito questionador em relação à aplicabilidade, ao que ele vai usar efetivamente do que ele está aprendendo, né? Antigamente se aceitava muito, né? A escola construiu ali a ementa, independente do... Você não sabe se vai usar aquilo, não vai usar aquilo, você aceita. O aluno moderno não. Vamos falar do cálculo, por exemplo. Eu sou um professor já há 30 anos dando aula de cálculo e eu tenho que sobreviver. Né? Temos todos. O cálculo mais difícil é o dolerite. Esse é o pior cálculo a Mas eu ser acho que ele feito. está querendo dizer o sobreviver, né? Por conta da dificuldade do cálculo, não por Tá, conta da entendi. dificuldade da aula. Se você entra hoje numa sala de aula e começa a mostrar esse cálculo lá, antigo, só abstrato, só com fórmulas, com números, o pessoal não vai mais. Vai embora, Vai desiste do embora, curso. ele desiste, fala, pô, mas isso aqui, o computador vai fazer mais rápido. Né? Sim. A inteligência artificial hoje vai fazer. Computação quântica. Mas você tem que entender que não é só aprender aquilo por aprender, mas aonde usa isso? Né? Exatamente. Onde é que eu vou? Aí você dá sempre um exemplo prático. Então, nas aulas de cálculo, por exemplo, a gente começa a construir cálculo de área, de volume. Mas não de figura que já tem, né? Quadrado, círculo. Aquela Não, coisa básica. Cilindro. Não, Cilindro figuras tem uma totalmente, fórmula por aí. a gente diz não homogêneas, não irregular, mas a expressão na geometria não regular, homogênea, né? Não homogênea. Sim, senhor. Desculpa aí, né? Eu aprendi isso com uma professora minha. Eu falei irregular, ela não é irregular, é não homogênea, ela falou. Ok. Aí o que acontece? Você começa a construir ali, como é que você calcula a área de um círculo? Você lembra ainda da fórmula? Lembro. É. Com certeza. Mas eu queria... Não. Pi é ao quadrado. Você calcula a área de um círculo. Mas e se esse círculo for totalmente não homogêneo? Como é que você calcula essa área? E se em cima dessa área você tiver uma altura, que aí forma um volume? Então, o engajamento do aluno moderno, ele está voltado ou está vinculado, na verdade, a essa questão de mostrar a aplicabilidade. Isso hoje é feito. Isso, é. Porque o que era antigamente, né? Não sei se você lembra aqueles quadros antigos que tinha lá o mestre no alto, uma escadaria, todo mundo sentado em volta, olhando ele. Sim. E o que ele estava mostrando naquela foto, né? Naquele quadro? Ele estava querendo explicar uma teoria para resolver um problema daquele momento, né? Sei lá, calcular a distância daqui até a Lua, não sei. Então ele estava ali tentando fazer isso. A gente faz ao contrário, né? A gente primeiro constrói, traz a ferramenta matemática Para depois achar para depois achar para que vai servir isso. Mas em cima disso eu tenho uma pequena discussão que eu tive em um momento lá no meu mestrado, que às vezes você está desenvolvendo uma teoria e para você trazer uma analogia para essa teoria, você vai precisar buscar um conhecimento que o aluno ainda não tem. Então acaba se tornando mais difícil. Então tem vezes que não dá para você trazer uma analogia para aquela situação para poder fazer a associação do para que eu uso isso. Certo. Então às vezes a gente precisa primeiro entender a ferramenta, o instrumental, para depois aplicá-lo no momento que você passa a saber aonde aplicar esse... É que a gente ainda aceitava o porquê sim, né? Tem que aprender por quê, porque tem. Boa. Agora, tipo assim, não, se eu não sei pra quê, eu não preciso. Eu vi um meme outro dia que era, o título era tipo assim, quando a pessoa fala, pra que eu vou, não vou aprender isso não, pra que eu vou usar isso na minha vida? E aí era um carro tinha caído numa ribanceira, sei lá o quê, e aí eles vão trazendo os guinchos, só que daí eles chamam... Eu sei que vai uns 4 ou 5 na sequência. Vocês chegaram a ver esse? Eu sei uns 4 ou 5 na sequência para tirar o carro, porque eles pegam um que o peso que ele tem que fazer e a posição que ele tá parado não dá e ele cai também. Aí chamam um próximo para tentar tirar. E esse próximo, 4 caem. Cai o carro, cai o próximo guincho, cai o próximo guincho. Até que fala assim, então, aí, se você tivesse feito o primeiro cálculo direitinho, você ia ver que precisava, talvez... Você vê, por exemplo, aqueles transatlânticos gigantes, né, esses barcos que navegam com muita carga. É só 2 batedores puxando eles. Você já viu os barquinhos pequenos? E ali tem um ângulo de inclinação que calcula essa força. Que dá certinho, exatamente. E é pequeno, porque eu já vi, não é uma baita, não, é um negócio pequenininho, assim. E eu concordo com você, a matemática nunca foi o fim.
ela foi um meio. O fim é engenharia, física, Uhum. né? Então, você constrói a teoria para poder alcançar Ou essas seja, ideias. nem sempre siga a sua intuição, faça cálculos, né? É Eu verdade. brinco que quem sabe cálculo ganha dinheiro, né? Uhum. Porque fica pensando. A gente, às vezes, não pensa, né? Tem que pensar bastante, Sim, né? muito importante. É. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, mudar um pouco a história e te fazer a seguinte pergunta, que eu acho que é muito importante pra gente, porque historicamente no Brasil a gente sempre valorizou mais algumas profissões do que outras. Então, lá atrás, quando eu fui escolher uma carreira, por exemplo, então, assim, se eu pudesse escolher uma carreira, eu também não tenho uma história triste, mas também não nasci rico. Mas, enfim, eu não tinha condições de ser médico, de ser engenheiro e de ser advogado, porque eram profissões com uma vitrine melhor, né? Então, se olha para essas profissões e fala, poxa, que legal, passa até a fazer parte da identificação da pessoa, né? Você Sim. não chama a pessoa pelo nome, chama de médico, chama de engenheiro, chama de Sim. advogado. E eu acho que isso a gente perdeu um pouco, né? Isso vem perdendo um pouco, talvez, esse encantamento tão grande por essas profissões. Outras profissões surgiram. Mas a gente tem, em contrapartida, um descrédito ou uma desvalorização na sociedade em relação a uma profissão tão importante, tão necessária, tão linda, que é o docente, que é o professor. Por que isso acontece e como é que a gente faz para mudar isso? Essa percepção do quão valoroso é o professor na vida das pessoas. Assim, eu sei que o Luiz vai querer falar também, mas Não. Essa é difícil. eu acho que entrou numa linha, né, o Brasil, muito de empreendedorismo. Só que para ser empreendedor, por exemplo, DSM, desenvolvimento de software multiplataforma. Então, você tem que saber fazer um aplicativo no celular. Sim. Esse aplicativo tem que funcionar no computador. Multiplataforma. Certo. Tem que conversar com o seu com a sua geladeira, Uhum. tem que conversar com o seu carro. O carro, então, hoje é maravilhoso. Tem tudo. Você entra num carro hoje de primeira linha, quero ir para tal lugar. E ele te leva. Quer dizer, Sim. uma coisa impressionante, É. né? Uhum. Não, mas né? É. Então, mas eu acho que... E aí a gente dando umas palestras e também em escolas públicas, que também às vezes querem saber que cursos que valorizam mais para frente, você é empreendedor. Mas vai ser do ramo de software? Vou. Então, mas se você não construir conhecimento, Sim. que é isso que faz uma universidade, você não vai ter essa margem de visão para seguir os caminhos. Então, a gente sempre fala isso, né? Quanto mais você estuda, mais a vida fica fácil. Então, essa coisa da faculdade, eu acho que tem muita gente vendendo uma história de empreendedor que não precisa mais estudar. Sim. Tá errado isso. Que é muito fácil Completamente empreender, errado, muita porque gente se você mergulha não tiver nisso uma visão, e perde tudo. você não consegue depois sair daquele lugar para ir para outro, né? Sim. Eu venho também de uma família pobre e o estudo é que me fez crescer na vida. Eu via o pessoal estudar e ir para frente. E meu pai era dono de bar, mercearia. Eu falei, mas eu não quero essa vida para mim, que eu acho que era uma vida mais de trabalho, né? E pouco recurso. Sim. E o estudo não fez a gente ir mais para frente e caminhar melhor, né? Eu acho que é isso. Sim. Como é que você vê isso? Agora é que eu estou te perguntando. Então, eu vejo assim, o Thiago perguntou, né, o que era o professor antes e o que é o professor hoje, né? Eu acho que se perdeu um pouco do respeito pela especialidade do educador, né? Então, acho que todo mundo acha que pode ser educador, né? Você não vê um cara dar pitaco no trabalho do engenheiro, dar pitaco no trabalho do médico, mas todo mundo quer falar de didática, né? Então, eu acho assim, todo profissional, ele é dono daquele saber. E assim, por conta dessa nova sociedade que acha que pode dar pitaco na área da educação, tem desmerecido o trabalho do professor. Essa é a minha visão. É uma pena isso, né, Cris? Sim, assim, eu digo, o meu é ensino fundamental, né? Eu trabalhei no ensino fundamental. E o meu pai falava uma coisa que me chamava muita atenção, que ele falava assim, começa errado no nome, que não é Ministério da Educação, é Ministério do Ensino, porque educação vem de casa. E quando você espera que a criança chegue lá para a professora, a gente já tem 4 horas por dia com a criança, a família tem as outras 20. E nessas 4 horas eu tenho que ensinar a escovar o dente, a pedir licença, sabe?
isso já era pra estar. Eu posso reforçar, óbvio, né? Mas isso não é o papel da escola. Não é pra ser assim. Então, ele falava isso, eu achava muito interessante, que a gente bota uma carga de educação na escola, que isso daí meio que tira a responsabilidade da família, entrega lá e, olha, vem buscar depois. Tinha uma diretora que eu trabalhei com ela, eu achava sensacional. Quando a gente tentava conversar com alguma mãe, com algum pai, e a resposta não era responsiva, sabe? Era meio uma coisa de... ela falava assim, ele é meu 4 anos, tá? Daqui 4 anos eu te devolvo. Ele é teu o resto da vida. A hora que der trabalho, a hora que não sei o quê. Se ele repetir, ele fica comigo 6 anos no máximo, né? Mas acabou. Eu devolvo ele pra você e aí, meu amor... É você que vai levar ele pra vida toda, né? Todos os problemas que esta criança, quando for adolescente e adulto, der, serão seus, não serão meus mais. Pra mim, ele vai ser um número que passou aqui um número de matrícula que, se muito, eu lembro a carinha. Mas teu problema, ele é pra sempre. Então, tem que ter essa responsabilidade da família de trabalhar junto com a escola, né? É uma profissão pouco valorizada, a começar pelo salário, porque, enfim, exatamente. não tem nem o que falar, isso é consenso, é até piada, né? Assim, se falar sobre o salário de professor. Porque é verdade, é consenso geral. Piada só funciona quando é consenso geral. Né? Exato. Né? Então, se brinca com isso porque todo mundo sabe que é uma verdade. E esse olhar de, qualquer um faz. Qualquer um faz, qualquer um faz. E não é qualquer um faz. Não. Né? Não sem a didática. Você pode ter o conhecimento. Tá incrível, mas sem a didática você não passa ele. A gente, por exemplo, na área de tecnologia, às vezes você tem muito especialista da área, né? Então, cursos com eletricidade, né? Vem muito... E às vezes eles demoram um pouco para adquirir a didática, né? Que é como é que o aluno, se ele tivesse sentado ali, como é que ele gostaria que chegasse a informação para ele. Então, mas quando você tem essa coisa do propósito, né? De dar aula, funciona. E tem uns que desistem, acabam entendendo que eles não conseguem passar a mensagem. Eu tive um professor inteligentíssimo de história. Dava pra ver que ele sabia. Ele não conseguia passar. Não, tipo assim, se espremia, ele falava, meu Deus, esse homem tá falando, não tô entendendo nada. Então, assim, não é o quanto você sabe, é de quantas maneiras você consegue falar diferente isso que você sabe. Perfeito. Porque o Joãozinho vai aprender você começando por aqui, o outro vai aprender você começando por aqui, o outro vai você no meio e expande, o outro vai ter que explicar dançando, cantando musiquinha. De quantas maneiras você me diz que isso é uma caneca? E ele pergunta 4 vezes, você tem que explicar 4 vezes diferente. Perfeito. Isso mesmo. Diferente. Até Então, ele conseguir entender. Me fala de quantas Se maneiras... você repetir igual, Não adiantou. Parece gente querendo falar inglês, né? Cadeira. A pessoa começa a gritar, falar devagar. Meu amigo, você não tá falando inglês, não adianta. Eu odiava inglês, que a professora dizia, mas fala, eu não conseguia. Mas um outro tema difícil aqui, um pouco mais delicado, que eu queria saber a opinião de vocês, é o seguinte. A evasão universitária no Brasil tem níveis altíssimos ainda. Por que isso acontece? É uma falha sistêmica? O que a gente faz para mudar isso? Caramba! Ô, Thiago, você foi buscar lá no fundo, louco, né? bicho. É que a gente... Ô, louco, meu. É que a gente pode falar pela FATEC, que a gente trabalha lá desde a inauguração, né? Ela foi inaugurada em 2013. A FATEC de Depois veio Itaquera. a Copa do Mundo em 2014, foi um polo ali da FIFA, né? A gente está em ano de Copa do Mundo, então ali foi um polo, não foi? Foi. Hoje até ainda no subsolo tem restos Tem. mortais ainda da FIFA. Tem. Então, que eles deixaram lá. E a gente está lá desde 2013, a gente meio que inaugurou lá. Então a gente pode falar pela FATEC Itaquera. Certo. Esses cursos mais na área industrial, muitas vezes o aluno entra e não é a praia dele. Não é isso que ele quer fazer. Né? Mas quem está na área que trabalha, continua. Então tem esse lado meio de chegar lá e não ser isso que ele quer fazer, né? Mas eu acho que também tem essa coisa de não ter aonde trabalhar, às vezes, né? Procurar emprego. E a gente se esforça muito lá para ter divulgação, como a gente está fazendo aqui, só tem que agradecer o espaço. Imagina. E a gente tem muita estágio, né? O desenvolvimento de software multiplataforma, basicamente quase todos os alunos estão estagiando.
Sim. desde o ingresso, já no primeiro semestre. Mas aí, desculpa te interromper, mas principalmente cursos de tecnologia também é uma coisa que a gente nota essa evasão. E aí essa evasão muitas vezes ela se dá pela a dificuldade de aptidão em relação àquilo. E a gente sabe que a coisa ligada à matemática, lógica, codificação, etc. Existem pessoas que são completamente aptas a isso e existem pessoas que são completamente inaptas a isso, né? Que têm uma dificuldade e muitas vezes essas pessoas não têm essa sensibilidade, né? No momento ou conhecimento, como se a gente falou, tem a descrição do curso, etc, né? Dar uma olhada profundamente, entender o que ela vai fazer ali dentro para depois ela não entrar, né? E entrar e sair, enfim, deixar a vaga dela lá que podia outra pessoa ter ocupado. É a mesma coisa assim, meu sócio, por exemplo, Jairo, abraço pro Jairo aqui de novo, ele não pode ver sangue, né? Ele desmaia. Eu desmaio. Eu também. Eu desmaio. Minha filha com 8 anos de idade, mesmo? eu levei ela tirar sangue. Quando eu acordei, a minha filha de 8 anos tava me abanando assim, mãe, eu não posso, eu desmaio. Então, Cris Paiva e Jairo Santos jamais poderiam ser médicos, por meu irmão exemplo. de sangue. Eu vou tirar sangue, eu tenho que ficar assim. Pra não ver. Eu não preciso ver, eu sabendo da existência dele, eu desmaio. Eu achava que isso era... Eu Eu achava que isso era mentira, mas aconteceu. O rapaz em casa, sei lá, estava fazendo algum concerto e veio o sangue, ele virou para mim e falou assim, puxa a cadeira que eu vou desmaiar. Nossa. Juro por Deus, aí o cara grande, eu puxei a cadeira, o cara Puxa vida. sentou na cadeira. E é verdade mesmo, cara. Eu fiz um procedimento uma vez que formava umas casquinhas, entenda? Minúsculas, assim. E tinha que fazer o curativo, aquela coisa toda. Eu não tô falando de sangue, eu tô falando Da de casquinha. uma gotícula minúscula, entendeu? Aqui. Quando eu mexia no curativo, eu saía na hora, imediato. Mas então, eu acho que aí o ponto importante disso, né, é as pessoas terem essa atenção em relação ao que gosta, ao que desenvolve Total. bem, ao histórico escolar. Pô, você ia bem em matemática, né? Então, se não ia, veja bem se o curso de tecnologia faz tanto sentido para você, para a gente evitar um pouco essa evasão. Então, falta, né, dar conhecimento a essas pessoas, talvez no momento de escolha do curso. Mas eu acho, Thiago, que essa questão da evasão, ela ela tá meio que generalizada Em qualquer área. Em todas as áreas e em todas as instituições. A USP, por exemplo, que é uma instituição renomada e muito demandada, está perdendo candidatos nas inscrições do vestibular. Né? E aí, as menores, né? As menores no sentido de menos favorecidas, também, na proporção, estão perdendo. E eu atribuo um pouco a questão política do país também. Eu acho que pós-pandemia deu uma diminuída nessa procura. Mas por quê? Porque durante a pandemia as pessoas se acostumaram a buscar o ensino específico no infoproduto, lá dentro do YouTube, lá dentro das plataformas de educação. Você atribui a isso? Tem um pouco isso, mas eu acho que até aí perdeu um pouco. Eu acho que a questão mesmo vamos a uma crítica à educação. Eu acho que o jovem de hoje ele tá querendo que haja um remanejamento de alguma forma que nem os profissionais da educação sabem para tentar cativar mais. Eles estão abandonando a escola porque eles não se sentem comovidos a frequentar. Essa é a minha percepção. Então, mas essa febre do empreendedorismo, às vezes, né? Eu não sei se é o empreendedorismo. Eu senti isso nessa palestra que teve, que eles falavam isso, mas eles não tinham bagagem para fazer as coisas, né? Então, por isso que a gente tem que falar, vai estudar para ter bagagem, né? Tá, então antes da mensaginha final aqui de todo mundo, eu vou colocar então eu até vou mudar a última pergunta aqui com base nessa resposta de vocês. Queria que os dois falassem sobre isso. Vocês são otimistas ou pessimistas em relação ao futuro da sociedade baseada na educação que a gente tem hoje? Não, muito otimista. Que bom. Boa notícia. Tô nessa vida há 30 anos, Thiago. Cara, se eu não tiver otimista, então não vale a pena. Poderia estar aposentado, mas não me aposento, porque eu acho que é isso que eu sei fazer, né? Que é o tal do propósito, né? Até quando você diz que ela contou do professor, antigamente a gente queria ser professor porque ganhava um bom salário e era valorizado. Depois, você era valorizado. Agora,
nem mais é valorizado, porque nem você não tem nem mais salário nem valorizado. Mas só do pessoal chegar para você e falar, pô, professor, estou entendendo o que você está falando, e de repente, já aconteceu comigo, né? Muitos alunos fazerem um curso e fazer matemática por causa da gente, né? Pô, quero ser professor. Isso é gratificante, né? Muito. Uma época da minha vida, eu quis dar aula exatamente no curso de licenciatura em matemática. Porque eu achava que eu ia conseguir fazer esses caras, ou as minas, né? Os alunos. Os alunos, os estudantes, a serem professores de matemática. E eu acho que é isso que falta, né? Às vezes essa coisa da dedicação. Certo. Mas eu acho que lá, a gente tem um grupo, pelo menos o que eu convivo lá na FATEC Itaquera, são quantos professores lá? 140. 140, então a gente tem um grupo muito bom, a gente sempre está conversando e tentando melhorar. O DSM tem uma equipe nossa, né, que a gente coordena, que eu chamo de equipe, né? E todo mundo está junto ali. Que legal. Então, eu acho que não dá para desistir e o país só vai crescer com a educação. Sim, Lógico com que nem ele certeza. falou, tem as políticas públicas que envolvem, mas se você tem o norte... Tem o não- papel da iniciativa não vai- privada não vai também. perder. Uhum. Quando eu comecei a dar aula faz tempo, hein? Era supletivo, né? Em 93. Mas eu trabalhava em empresa também, concomitante. E aí, no supletivo, você dava aula para pessoas mais velhas. Sim. Eu estava sendo formado em matemática com 22, 23 anos e dava aula para pessoas de 60, 55 anos, né? E eu acabava a aula e disse, pô, professor, eu estou entendendo o que você está falando. Aí, no final do mês, eu ainda recebi um dinheiro por isso. Falei, caramba, ainda estou ganhando um dinheiro para fazer isso. Aí que eu me entendi. E ainda fiquei nessa vida uns 8 anos. 8 anos. Aí fui só. ser só professor, só me dedicar à educação a partir de 2000, né? São 26 anos de exclusividade. 26 de exclusividade, mas tem mais os Mais- 8 ali, por isso eu falei mais de 30 anos. Bastante Eu coisa. acho que a gente que está nessa vida não desiste nunca. É isso aí. Pode ter certeza disso. Muito bem. E você, professor Luiz? Eu também vejo com Você já com desistiu? grande... Não. Eu falei agora há pouco que eu, né, amo ir todo dia para a unidade e tal. Mas eu vejo com grande otimismo a educação, até porque sem, né, o professor, por mais mediano que ele seja, não tem como você ter, né, esses pesquisadores, essas excelências no coisa, se você não tiver uma pessoa ou várias pessoas que ensinem cada, né, pequeno, como é que eu vou dizer? Pequena unidade, né, do conhecimento para que aquele aluno consiga juntar tudo e consiga avançar. Então, eu ainda acho... só uma questão, tem a inteligência artificial, Sim, que o pessoal acha que pode substituir o professor, mas eu não acredito, porque a inteligência artificial não te olha no olho e não consegue compreender o que você está compreendendo ou não. Eu, modéstia à parte, o Carlos também, a gente está ensinando alguma coisa e a gente olha para os olhinhos das pessoas e a gente vê, aquele pegou, aquele não. Aí você chega mais perto dele e fala, olha, o Isso. que aconteceu? Te incomoda quando ele não está prestando atenção. Exatamente. né? Então, Verdade. a IA não consegue fazer isso. Você também entendeu? fazia isso com os Sim. Então, menininhos. eu né? acho, com eu certeza. acho Você não que batia neles, não. ainda tem Não. muito futuro para o professor e para a educação. Perfeito. Bom, eu nem faço esse tipo de pergunta se a IA vai substituir o professor, porque eu acho uma blasfêmia. Eu também acho. Né? Professor é insubstituível. É verdade. Até que se prove o contrário. Bom, eu nem vou te fazer essa pergunta, porque eu conheço muito bem, afinal de contas, a sua resposta, né? Você é uma super otimista com a educação, Sim. afinal de contas, acreditou. Com o mundo, né? Com o mundo, acreditou no otimista. nosso projeto do Instituto Fênix, está com a gente aí em parceria esses anos. A gente está fazendo acontecer, muitos alunos formados, graças Sim. a 2 anos e pouco atrás, quando a gente sentou, estruturou o projeto, o Cris Paiva Sim. foi lá, apresentou. E eu também sou um entusiasta e um otimista com a educação. Eu acredito no poder da transformação que ela causa na vida das pessoas, como nenhuma outra coisa pode causar. Sim. Bom, queria pedir para vocês agora uma mensagem final. Aí vocês podem olhar diretamente para a câmera, fazer uma coisa mais intimista, falar com, de repente, aí, alunos ou possíveis alunos ou a sociedade de uma forma geral sobre educação, sobre o professor, sobre o trabalho de vocês, sobre o que quiserem. O microfone é de vocês.
tá mais tempo aqui na mesa, eu vou começar pelo professor Luiz, depois o professor Carlos. Aí depois eu não tenho o que falar. Você já começou lá fora. Não, eu te dei mais tempo para pensar. Tá Boa. Eu vou repetir o que ele falou. Bom, Thiago, queria te agradecer, né, Imagina. por esse momento, por essa reflexão aqui. Foi além do que eu estava Que bom. esperando. Fiquei muito contente, muito satisfeito dessas nossas reflexões. Uhum. E queria deixar um recado para você que está nos ouvindo. Não deixe de acreditar no poder do ensino, no poder da formação, no poder da graduação superior. É muito importante para você, vai te levar a caminhos que você ainda não faz ideia e vai te abrir portas que você também não faz ideia. Eu penso assim, a minha experiência e a formação que eu tenho ainda me gera algumas dificuldades de entrar no mercado. Imagina você que ainda não a tem. Pensa nisso. É isso aí. Vem para a FATEC. Boa. Boa. Muito bem. Professor Carlos, com a palavra. Bom, então ele falou bastante coisa, já me atrapalhou, mas vamos lá. Eu queria também agradecer a você, Imagina. Thiago, grande Obrigado a você. fã da Cris Paiva. O segundo. Nem te agradeci, Cris. Nem te agradeci. Obrigado. Que isso, imagina. Não, espero que ela arrume um convite para a gente ver um stand-up. mas Estão vamos lá. convidados, estão convidados. O melhor stand-up do Brasil. O que eu tenho não é na qualquer minha stand-up. vida é que educar é nunca desistir, né? Então, até quando você tem uma criança em casa e os pais estão ali e vão largar essa criança, não faça isso, né? Sempre tenha que estar com a sua palavra, sempre insistir, não deixe os outros levarem ela, né? Então, a gente na FATEC tem esse intuito também de nunca desistir. Então, o aluno está lá, às vezes eu tenho muito isso no curso de tecnologia, né? Eles ficam desmotivados e a gente está sempre trazendo eventos, né? O Thiago mesmo foi lá, fizemos o evento, porque eu acho que eles têm que ter essa energia e sinergia com o estudo. Então, se precisar da gente, vá para a FATEC. Estamos lá do lado do Corinthians. É uma boa referência. É uma boa referência. Nem todo mundo vai gostar, mas tudo bem. Mas obrigado por essa parceria aqui. Imagina, a gente que agradece. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, professor Luiz. Suas palavras finais, minha amiga Cris Paiva, por gentileza. Eu só vou dizer que, como eu fui estudante do Cefam e fui professora durante 12 anos, de repente a galera que me conhece, influencer, humorista, olha e fala assim, poxa, mas não ficou, né? Fez e não se usou disso. Mas a grande verdade é que tudo o que eu aprendi na pedagogia e no magistério me fizeram ser profissionalmente, artisticamente, quem eu sou hoje. Poxa, que Se eu legal você dou o trazer isso. resultado, mas absolutamente, eu lembro que A tabuada, vai né? pro palco no magistério, a tabuada, então assim, até a didática com que... Então, eu aprendi a dar aula, a fazer... Então, até isso hoje, Comunicação, né? a comunicação. Então, isso pode te ajudar, esse caminho pode te ajudar a chegar em lugares que você eu nunca sonhei viver de comunicação. Eu não fiz comunicação, eu fiz pedagogia. E aí, como? Como é que linka isso? Porque a hora que você tá com as suas bolinhas, né? As suas bolinhas de gude no potinho, Sim. a oportunidade apareceu, eu tinha mais para entregar do que uma outra pessoa que tivesse a mesma oportunidade. E o fato de ter sido professora me deu a resiliência necessária, porque o magistério não é fácil, me deu a resiliência necessária de não desistir. Eu falo que se eu tivesse ganhado R$1 para cada não da minha carreira, eu teria mais dinheiro do que os poucos sims que eu recebi. Porque é muito não todos os dias. E essa vontade, se acreditar, sempre me deu essa resiliência. Então, não é só, então eu vou fazer isso daqui porque eu quero seguir essa carreira e essa profissão e é isso daqui. Isso pode te ajudar onde você nem imagina. Então, acredite na educação, porque é a única coisa que não tiram da gente. Muito bom. Verdade. Lindo de verdade. tudo. Né? Você compra um carro, você investe um dinheiro e alguém te rouba o carro ou o carro se destrói. Uma formação, você gasta um bom dinheiro, mas nunca você vai perder a formação. Esse dinheiro investido sempre vai estar com você. Você não diz sabe, né? Você não diz sabe as coisas. Exatamente. Né? Você sabe. E ninguém te rouba esse seu saber, né? Exatamente. Você pode doar esse saber, mas nunca vai perdê-lo. Eu conheci uma professora que veio do Líbano, porque houve muito tempo atrás também uma guerra, e aí
atingiu onde eles moravam e eles tinham uma agência de carros. O marido dela faleceu. E ela vem para o Brasil com 3 filhas. E ela vira professora de história. E ela era técnica de basquete do Líbano, naquela época. E ela vira para mim, e a gente fazendo amizade, ela fala, Carlos, a única coisa que não me tiraram foi o conhecimento. Então, é uma passagem muito legal na minha vida, Muito que bacana. é exatamente isso que você colocou. Uma atriz deu uma entrevista falando que toda vez que ela tá entre trabalhos, ela faz algum curso muito maluco. Tipo assim, pismo, bateria, sei lá. Porque ela falou assim, às vezes, a próxima personagem, eu perco ou ganho por ter essa aptidão. Então, assim, nós vamos ter uma personagem que é bailarina. Pronto, quem tem o mínimo de conhecimento de balé aqui, você ganhou o papel. Pronto. Ai, tá vendo? Perfeito. Né? Muito bom. E eu queria só fazer um pedido, Claro, que eu sou diga. professor de matemática, a gente tinha que ganhar por lousa. Né? Quantas lousas você vai lá? Por lousa. Vocês querem ficar milionários dando aula. Tô indo muito longe. Bom, mas antes dos meus agradecimentos finais aqui, vou mais uma vez para os recadinhos. Vamos lá. Bom, o Podfacts, vozes que conectam, ideias que inspiram, comigo e com a Cris Paiva, está no Spotify, no YouTube, estamos na TV Mais e na TV Marquete, além dos cortes mais especiais lá no Instagram. Então, continue acompanhando a gente. Dia 8 de novembro teremos o Facts Festival com Raimundos, banda original, Massacration, histórico da MTV, turnê de 20 anos, Hermes e Renato, banda original, e The Beast Experience, o cover, um dos melhores e maiores covers do Iron Maiden do mundo, super lúdico. Compre seu ingresso, aproveite o primeiro lote com condições especialíssimas, ingressos em até 10 vezes sem juros, desconto para mulher, desconto para músico, desconto para sócio do Ana Maçã. Tem muito desconto aí, então aproveita, tá? Agora em junho nós estaremos no Centro Tecnológico aqui de Santo André ministrando novamente o curso de marketing digital com ênfase em inteligência artificial. Eu queria ter falado muito mais de IA aqui com eles, mas eu vou convidá-los para voltar aqui para a gente aprofundar essa coisa um pouco mais técnica. Hoje a gente falou muito de educação, né? Para a gente falar um pouco mais de inteligência artificial, computação quântica e outras vertentes tecnológicas. A gente fala mais sobre isso. Em outubro, muito provavelmente, ainda não está definido, mas teremos também Facts Experience, a edição número 4. Em breve falaremos a respeito. Os recadinhos são esses. Queria agradecer o pessoal aqui atrás das câmeras, nosso fotógrafo, o rei do futevôlei das areias de Santo André, o Marcelão. O professor Fritz, que já deixou aqui a mesa. Darcy Toledo, com toda a gestão técnica, ela que hoje não foi a uma imersão de marketing digital, está aqui com a gente, coordenando tudo, fazendo as coisas acontecerem. Agradecer aqui meu querido professor Carlos, que eu tive a oportunidade de conhecer na minha visita, nas palestras, na FATEC. Muito respeito, muita admiração ao seu trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer a partir dali. Obrigado pela presença. Professor Luiz, que eu já havia conhecido no ano anterior, também muito respeito, muita admiração. Obrigado pela sua presença. Agradecer a minha querida amiga, mais uma vez aqui comigo. Ela que faz as coisas acontecerem, irreverente, inteligente, perspicaz, enfim. Eu que agradeço sempre. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Já está me lembrando aqui, inclusive, dos presentes que eu estava esquecendo. Cada Xincha tem a Paquita que merece, meu amigo. Muito obrigado, Paquita. Eu senti a Xuxa aqui. Vou mandar um beijo pro meu pai, pro meu mãe. Uma lembrancinha do programa para vocês, para que possam utilizar no dia a dia a nossa canequinha muito especial. Eu já ia pedir. Sério? Muito bom. E queria agradecer a você, a nossa audiência que está sempre com a gente, que cresce cada vez mais. Esse é o podcast que mais cresce aqui na região. Então sigam com a gente, indiquem para os amigos, curtem, comentem, engajem, enfim, assistam. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Podfacts. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.